Dando continuidade ao nosso módulo de relacionamentos quebrados, vamos abordar hoje um tema muito interessante: relacionamentos quebrados congregacionais. Quando nós que frequentamos igreja há muito tempo, passamos por várias situações e, por vezes, se estabelece uma quebra de relacionamento na congregação. Vamos abordar isso hoje e ver o que o Senhor tem para nós a esse respeito. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração para receber a sua palavra e aprender aquilo que Deus tem pensado sobre o que nós vivemos. Eu quero convidar vocês para nós lermos em Hebreus, no capítulo 10 e no verso 25. Diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não tem lugar melhor para a gente ser curado do que na igreja, mas também não há quem já não tenha sido ferido por ela, pela igreja, pela igreja. Por que razão, né? Um lugar que seria destinado para a cura, que seria destinado para a comunhão, para a vida, para a alegria, tantas vezes se torna um local que contamina, onde em vez de vida gera morte, em vez de sonhos e projetos vemos destruição, vemos abafar aquelas expectativas que nós tínhamos em Deus. Por que isso, né? Por que naquele lugar que era para nós sermos amados, nós não nos sentimos assim? Viemos para ser cuidados na igreja. E tudo que nós percebemos ali é uma negligência, é um abandono. Por que relacionamentos congregacionais são tão difíceis? Temos conflitos com o pastor, conflito entre membros, disputas entre denominações, divergências doutrinárias, fofocas, intrigas, maldizer, murmuração. Tudo isso na igreja. Quando tudo isso acontece, todos os envolvidos julgam ter razão para os seus comportamentos e sentimentos. E, via de regra, reportam no outro a responsabilidade pela quebra. Ou o pastor é culpado, ou o outro irmão é culpado, ou a própria igreja é culpada, né? Nós vamos arrumando culpados e nos colocando em posição de vítimas. Por que isso acontece, né? Por que nos envolvemos tanto nos nossos interesses? E nós perdemos o foco, a razão pela qual nós estamos reunidos. É isto. Perdemos aquele fator determinante da congregação, que é Cristo, né? Por divergências doutrinárias, igrejas se isolam quando deveriam estar unidas na peleja contra um inimigo só, né? Facilmente nós perdemos esse foco que é Cristo e às vezes com boa intenção nós pensamos estar zelando pela obra, mas na verdade estamos destruindo o nosso irmão. Na mesma igreja, ministérios disputam entre si por espaços, por membros, por verbas, né?
membros que se ofendem por tudo e por nada. Pessoas firmes na fé são colocadas em cargos na igreja, mas basta alguma mudança. Quando um cargo ou função lhe é tirado, acaba a firmeza, acaba a fé. E o que ganha espaço são as mágoas, os ressentimentos, o sentimento de desvalor e, por fim, o afastamento do corpo de Cristo. Isso é o que nós vivenciamos todo dia. Muitas vezes estamos na igreja, mas agimos com falta de confiança, com falta de seriedade nos compromissos assumidos, mas servimos. Servimos a quem mesmo? Quando eu não me comprometo, eu estou servindo a quem? Quando eu não tenho seriedade na obra do Senhor, eu estou servindo a quem? A igreja somos nós e nós precisamos de cura. Nós precisamos de convivência na igreja. Mas se é assim tão complicado, qual é o benefício em congregar? Né? Quem anda sozinho, além de não ir muito longe, não é confrontado por nada. Faz o que bem quer, estuda a Bíblia na parte que lhe interessa, exerce ministérios como quer, mas a palavra nos adverte que não devemos abandonar a congregação. A palavra nos ensina que somos corpo e o corpo de Cristo, e como tal nós precisamos estar bem ajustados. Não há ministério sozinho. Ninguém é uma ilha e Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha no corpo de Cristo. E então nós precisamos pertencer a este corpo, né? Em Efésios, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, como deve ser os crentes. Olha que coisa interessante isso. Um corpo bem ajustado, onde cada parte exerce a sua função, como deve ser os crentes. Um corpo, e um corpo que se ajusta às suas necessidades. Fácil de nós compreendermos. Os olhos sobem a escada quando as pernas precisam ir. É um corpo que se ajusta às necessidades. Eu costumo dizer que o nariz não gosta nadinha de ir ao banheiro. Mas quando ele percebe que o corpo precisa, ele vai junto. Porque ele é corpo. Ele é parte integrante e ele se ajusta às necessidades do corpo. E cada membro exerce a sua função. O nariz não tem nada para fazer no banheiro, mas ele vai porque ele é corpo. Ele se ajusta às necessidades. Se nós observarmos bem, né? Por que nós somos tão resistentes a este ajuste? Por que nós achamos assim, não, hoje o que é o culto? Culto, hoje é culto de oração, bom, não sou no ministério de oração, não preciso ir. Eu não estou me ajustando como corpo. O que tá? Hoje é escola dominical, tá, escola dominical para criança. Não estou me ajustando como corpo. Eu devo me ajustar e cada membro exerce a sua função, mas se ajusta como corpo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se nós analisarmos bem fundo isso, né? Por que nós somos tão resistentes a esse ajuste? Por uma simples razão.
nós não atentamos para a palavra de Deus, não observamos as Escrituras, né? Se nós observarmos bem fundo, né, em todas as nossas quebras de relacionamentos congregacionais, nos faltaram 2 ingredientes: mansidão e humildade. Com certeza. Você pode avaliar aí na sua quebra de relacionamento congregacional, faltou mansidão e humildade. Jesus falou, tipo assim, olha, se vocês querem aprender alguma coisa, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde. Porque disso tudo resulta tudo o que vocês precisam. E é dessa combinação de mansidão e humildade vai vir o descanso para as vossas almas. Está lá em Mateus 11:29. Né? Os estudos afirmam que somos a geração que mais sofre de angústia e depressão e aflição de alma. Nós buscamos muitas fontes para aliviar a nossa dor, mas se trouxermos para as nossas vivências o ensino de Cristo, certamente nós encontraremos o que Ele prometeu, o descanso para as nossas almas. Problemas com o pastor? Desavenças no ministério? Intrigas entre irmãos? Retirar o cargo que eu tinha? Me repreenderam de forma injusta e grosseira? Me trataram com indiferença? Os primeiros lugares nunca foram reservados para mim? Outros tantos questionamentos poderiam ser aqui relacionados e a resposta seria uma só: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem de nós não se cansa e não se fadiga? Todos nós nos cansamos e nos fadigamos com tantas coisas. Mas quando estivermos nessa condição de cansaço e fadiga, é o que o Senhor nos convida a aprender a ser manso e humilde de coração. Olha só, tá cansado, tá fadigado. Senta aqui e aprende de mim, que eu sou manso e sou humilde. Aprenda a ser manso e humilde. Isso não vem de uma natureza nossa. Isso precisa ser aprendido. Precisamos receber esse ensinamento da palavra de Deus para nos tornarmos mansos e humildes. E a Bíblia diz que assim nós acharemos descanso para as nossas almas. Mas o que é mansidão, né? Mansidão é bondade de gênio ou de índole, brandura na maneira de expressar-se, doçura, meiguice, suavidade, ausência de agitação, de pressa, de inquietação, de ferocidade, serenidade, tranquilidade e brandura. Isso é mansidão. E o que é humildade? Uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. É preciso dizer mais? Se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo, quantas dores e angústias nós seríamos poupados? Os problemas sempre ocorrerão, mas a forma de nós lidarmos com eles farão toda a diferença. Seguir a Cristo é seguir um caminho de humilhação. Não há como nós seguirmos a Jesus se nós fugirmos disso. O rastro de Cristo foi o que Ele nos deixou para seguir. E a palavra diz que Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. Seguiu humilde até o fim. Ouviu impropérios, ouviu xingamentos de toda a ordem, foi cuspido, foi batido, foi humilhado.
E nós nos preocupamos com a nossa reputação o tempo todo. Não, não podem dizer isso de mim, mas sem que alguém disse, vai ter que provar o que está pensando, porque o fulano isso, porque aquilo nós já achamos pontos negativos daquelas pessoas para apontar, porque nós estamos preocupados com a nossa reputação. Não há humildade em nós, não há mansidão, mas nós dizemos que seguimos a Cristo. Agora, Jesus deixou um rastro para nós seguir. E ele disse, olha, aprende de mim, vem comigo, eu sou manso e sou humilde. Faz isso para tu encontrar descanso para tua alma, seja manso e humilde. Mas nós não aprendemos isso. Na nossa vida terrena, o que nós aprendemos é a altivez, temos que ser donos do nosso nariz, ninguém pode nos dizer nada em contrário, né? Nós temos altivez, isso é a nossa natureza. Mas Jesus sabia disso e ele fala, vem aqui e aprende. Precisamos ser ensinados pela palavra de Deus a sermos mansos e humildes, para estarmos de fato seguindo a Cristo. Senão nós estamos seguindo qualquer outra coisa, menos a Cristo. É o que a palavra de Deus diz, né? Então, se Cristo, para cumprir o seu propósito nessa terra, ele teve que passar por um caminho de humilhação, como que conosco seria diferente? Como que o meu seguir a Cristo não passaria por humilhação? Então eu estou equivocada no que eu estou pensando, né? O fato de estarmos o seguindo, quando nos permitimos passar pela humilhação, sermos humildes, ser mansos, nisso nós vamos estar sabendo que estamos alcançando misericórdia para a nossa vida. Cada vez que eu me humilho, cada vez que eu me rendo ao Senhor e peço que o Senhor me dê mansidão, eu estou alcançando a misericórdia do Senhor sobre minha vida. É caminho de vitória. Mas no mundo a gente aprende que se a gente for manso e humilde, a gente é bobo. E nós falamos muitas vezes, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Isso quer dizer o quê? Ninguém vai passar por cima de mim. Ninguém vai fazer com que eu seja humilhado. Mas se nós temos essa fala, nós não estamos seguindo a Cristo. Nós não estamos aprendendo dele. O caminho da vitória passa necessariamente pela humilhação. Em Deus, com o Senhor, aprendendo dele a ser manso e humilde, né? Para encontrar descanso para a nossa alma. Preserve a sua alma. O que o Senhor conduza a esse aprendizado de mansidão e humildade de coração, de sinceridade. Não é aquela mansidão falsa, não é aquela paz de palavras, mas quando o coração está irado. Não, isto não é mansidão. Mansidão e humildade no coração, né? Teremos problemas na igreja? Certamente que sim, porque nós também somos um problema e estamos lá, necessitamos de cura como todos os demais. Então é lugar de atrito? É lugar de conflito? Mas é lugar de cura, é lugar de aprendizado, é lugar de rendição ao Senhor. Então, por que se vai ter tanto problema assim? Por que eu não posso servir a Deus em casa? Porque a igreja é um privilégio que Deus nos dá. A convivência congregacional é um privilégio. Nós vamos ver que há um poder na reunião dos irmãos, é diferente. Eu devo orar em casa? Sim, eu devo orar em casa. Eu devo orar com a minha família? Sim, eu devo orar com a minha família. Mas quando eu vou à igreja, a reunião de todos os irmãos, há um poder diferente. E é bíblico, a palavra de Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
reunidos como igreja. Não estamos falando de templos físicos, mas estamos falando da reunião, da congregação dos irmãos. O Senhor ordena a bênção. A palavra lá diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce pela barba. É um óleo que unge. É um óleo que cura. É estarmos reunidos entre irmãos. Sozinho não há quem nos confronte. Muitas pessoas fazem essa opção de estarem servindo a Deus sozinhos. Mas não é isso que a palavra diz. E desfruta disso. Congrega, te submete ao Senhor, tantas vezes quantas forem necessário. Pede para o Senhor te ensinar a mansidão e a humildade, porque nisso está o descanso das nossas almas. Olha que preciosidade, uma alma sossegada, uma alma tranquila. Vem para quem se submete ao aprendizado do Senhor de ser manso e humilde. E nada melhor do que exercer essa mansidão e a humildade na congregação dos irmãos. Não fique sozinho. Congregue em nome de Jesus.